Temos o mapa sem as casas, porque não temos horário. Temos o Sol em Gêmeos e a Lua em Escorpião. X-Terton é crítico. O Sol em Gêmeos, o indivíduo quer manter um volume de amizades muito grande para poder conversar muito, aprender muito e buscar outras versões de viver além da dele. A Lua Escorpião é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional, mas selecionando com quem. Temos o mapa Sol, Gêmeos, Lua Áries, não temos as casas porque não temos o horário. O John é pintor. Sol de Gêmeos. O indivíduo quer se comunicar, vai procurar conhecer de todos os assuntos um pouco. Ele vai transitar no meio desses assuntos para se relacionar, para trocar conteúdo, aprofundar a experiência dele. A Lua Áries é uma lua provocada. É uma lua que o indivíduo, com o mínimo de estímulo, ele reage emocionalmente para as situações. Então ela é muito sensível. É bem possível que o indivíduo acabe fazendo certas coisas movidas pelo emocional e depois tenha que voltar atrás para reformar essas ações. Temos o mapa Sol Gêmeos, 11ª casa, Lua Leão, 2ª casa, Anne Frank. O Sol de Gêmeos na 11ª casa, o indivíduo vai conviver muito mais com as amizades do que com a família. Ele vai escolher as amizades como se fosse a família dele. A Lua em Leão na 2 é a tentativa do indivíduo em entender o que torna ele mais seguro a partir do viés emocional e tentar identificar quais são os elementos que dão maior segurança para ele e que vão permitir que ele possa comunicar as questões emocionais. Temos o mapa Sol, Gêmeos, 9ª casa, Lua, Leão, 10ª casa, Montana é um zagueiro. Sol de 9ª casa, o indivíduo vai buscar aprofundar o conhecimento dele, a cultura dele, para neste meio fazer a troca, a conversa, o diálogo, exercitando esses gêmeos dele. A Lua Leão, 10ª casa, o indivíduo vai comunicar o emocional dela a partir do exercício da profissão dela. E por ser leão, a tendência é que o indivíduo haja de uma forma, usando o emocional, ele ser líder. Temos o mapa Sol, 7ª casa, Gêmeos, Lua, 9ª casa, Leão. Isto é ator. O Sol na 7ª casa, em Gêmeos, o indivíduo vai buscar desde muito cedo um relacionamento para 2 motivos. Um para completar o 2 dos Gêmeos, o outro é para ele ter uma parceria. A Lua Leão, na 9ª casa, é o indivíduo que vai buscar aprofundar o conhecimento e a cultura e neste meio fazer a comunicação do emocional dele, da busca da troca do conteúdo emocional. Temos o mapa Sol Gêmeos, 10ª casa, Lua Leão, 11ª casa, Paul McCartney, músico. O Sol de 10ª casa em Gêmeos, o indivíduo vai procurar uma profissão em que ele possa expressar a qualidade de conversar e de trocar conteúdo. Pode ser, muitas vezes o indivíduo tem mais de uma atividade profissional por ser Gêmeos. A Lua Leão, o indivíduo quer comunicar o emocional dele junto às amizades. Então, possivelmente, ele vai tentar conciliar as atividades profissionais com as amizades, para tentar fazer uma comunicação entre essas duas forças, para ele fazer a melhor comunicação do emocional dele. Temos o mapa Sol Gêmeos na 9ª casa, Lua Leão na 11ª casa, Cousteau é o oceanógrafo. O Sol na 9ª casa é o indivíduo que vai buscar aprofundar o conhecimento e a cultura dele, para neste meio ele encontrar o eu dele, para ele se encontrar ali dentro. A Lua
casa 11 Leão, ele vai comunicar, vai fazer a tentativa de comunicar o emocional, trocando conteúdo emocional junto aos amigos. Geralmente, a Lua Leão 11 significa que esse indivíduo vai liderar esse grupo de amigos. Temos o mapa, Sol, 8ª casa, Gêmeos, Lua, Leão, 10ª casa. Emerson é filósofo. Sol de 8ª casa, o indivíduo está conectado com outros planos espirituais, níveis de energia, graus de consciência. E por ser Gêmeos, isso acontece interferindo diretamente no humor do indivíduo, né? Aquela história das vozes conversando dentro da cabeça da pessoa, muito comum. A Lua Leão, o indivíduo quer comunicar o emocional a partir do exercício da profissão dele. Então ele vai possivelmente escolher uma profissão em que ele possa colocar o emocional dele primeiro para exteriorizar as questões emocionais e segundo para defender ou ajudar alguém, dar exemplo para alguém ou orientar alguém. Temos o mapa Sol, Gêmeos 4ª casa, Lua Leão 6ª casa, Cassate é artista. Sol na 4ª casa, o indivíduo vai viver praticamente a vida inteira dele vinculado à família de origem. Pode ser vivendo fisicamente ou nos assuntos da família. A Lua Leão na 6ª casa sugere que a troca de conteúdo emocional vai ser no ambiente de trabalho em que ele vai tentar comunicar o emocional, trocar conteúdo emocional. Cabe lembrar que pode criar no ambiente de trabalho um certo grau de competição de quem comunica melhor ou mais. Temos o mapa, Sol Gêmeos na casa 2, Lua Lua Leão, casa 6. O Sol na casa 2 em Gêmeos, o indivíduo vai buscar determinar aquilo que torna ele mais seguro. Certamente ele vai passar pela fase de ter muitos contatos, muitas pessoas com quem ele pode contar. A Lua em Leão, o indivíduo quer comunicar o emocional dele. Então ele vai, possivelmente no ambiente de trabalho, exercer uma atividade que permita que ele possa expressar as questões emocionais dele. Às vezes, o indivíduo que tem essa configuração presta muita atenção na saúde e dá um foco em como usar a saúde para ficar mais bonito, certo? Temos o mapa, Sol Gêmeos, casa 2, Lua Leão, 5ª casa, Bud é corredor. Sol na 2, o indivíduo vai procurar identificar quais são os elementos que tornam ele mais seguro. Por ser Gêmeos, ele vai conversar muito. Ele vai conversar muito com muitas pessoas para identificar o que as pessoas identificam para elas, o que é sentir-se seguro, e ele vai tentar copiar isso. A Lua Leão, 5ª casa, o indivíduo vai tentar comunicar e trocar conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves. Por ser Leão, em uma combinação com Gêmeos, possivelmente o indivíduo vai experimentar muitos relacionamentos leves para aprender sobre relacionamentos leves. Temos o mapa, Sol Gêmeos, Lua Virgem. Não temos as casas porque não temos o horário, mas o Sol em Virgem, o indivíduo vai procurar, o Sol em Gêmeos, o indivíduo vai procurar comunicar-se, estar em contato com as pessoas e conversando com elas, vai procurar estar sempre junto com alguém, Gêmeos, para compor o 2, né?
vai dar valor a poder se expressar, vai falar bem mais do que vai ouvir, ou pelo menos vai prestar menos atenção no que ouve e mais no que fala. A lua virgem é um indivíduo que quer trocar conteúdo emocional a partir de uma prerrogativa que ele entende que tem que ter um certo protocolo e tem que ter uma certa técnica para fazer isso. Então ele vai adotar um modelo para poder fazer isso. Possivelmente é uma pessoa que vai sempre analisar muito as questões emocionais. A gente sabe que Gêmeos tem uma oscilação de humor. Com a Vênus, com a Lua em Virgem, o indivíduo tende a tentar corrigir isso segurando, controlando. Então, às vezes, o excesso de controle torna o indivíduo muito crítico e aí pode criar algum tipo de desconforto. Temos o mapa, Sol Gêmeos, Lua Leão, não temos as casas porque não temos horário, Carter é a matriz. O Sol em Gêmeos. O indivíduo tem uma necessidade de se relacionar com as pessoas e conversar com elas para aprender sobre o mundo. A Lua Leão quer comunicar o conteúdo emocional desse indivíduo. Por ser leão, o indivíduo tende a expressar mais as questões emocionais do que ouvir essas expressões emocionais dos outros. Temos o mapa, Sol e Lua Gêmeos, não temos as casas porque não temos horário, e Stan é comediante. O Sol, se fosse só Sol e Lua em Gêmeos, a gente teria algumas características assim já conhecidas, mas temos que considerar ainda a presença do Netuno, do Mercúrio e do Plutão. Toda vez que o Plutão está muito junto do Sol, muito junto da Lua, ele dá uma pressão nesses dois planetas para a gente, na astrologia a gente chama de planeta, trazendo uma sensação de obscura, algo escondido, algo subterrâneo. Então, já que Gêmeos tem o lado empolgado e o lado deprimido, pode ser que o lado deprimido cresça bastante. Então, Sol em Gêmeos, o indivíduo vai procurar conhecer de tudo um pouco e se relacionar com pessoas bem diferentes para ele aprender e poder se comunicar. A Lua em Gêmeos é a tentativa de trocar conteúdo emocional com as pessoas a partir do conversar, do trocar informação. E aí, que não é objeto de estudo agora, mas só como um trailer, quando o Plutão encosta ali, ele torna tudo isso bastante sombrio. Temos o mapa, não temos as casas, então, porque não temos horário. O Sol Gêmeos, Lua Aquário. Greg é compositor. O Sol Gêmeos, ele desde sempre, ele vai em busca de companhia, de companheirismo. Então é um signo que busca se comunicar o tempo todo e é falando que ele se sente vivo. A Lua Aquário é uma lua que tenta fazer a troca do conteúdo emocional com diversos grupos bem distintos, porque dentro desta pessoa existem muitos mundos distintos e ele tenta se enquadrar, não se enquadrando. Temos o mapa, Sol Gêmeos, Lua Touro, não temos as casas porque não temos o horário. Fleming é romancista. O Sol em Gêmeos é aquele Sol que quer se comunicar, que quer companhia, que quer conhecer de tudo um pouco para formar a base de dados dele. A Lua Touro é a tentativa do indivíduo de trocar conteúdo emocional a partir de uma perspectiva em que ele pode tomar decisões bem práticas em relação às questões emocionais. Ele pode tentar lidar com a variação das emoções de uma forma bem prática.